Válvula reversora ou válvula 4 vias. Os condicionadores de ar são disponíveis em duas versões, podendo ser no ciclo só frio ou ciclo quente-frio. Normalmente a versão quente-frio é um pouco mais cara, porém, por ter mais componentes como tubos de cobre, válvula reversora ou 4 vias e a bobina elétrica, responsável pela inversão do ciclo ou do caminho do fluido refrigerante para proporcionar ao usuário o conforto térmico desejado. Bem-vindo ao canal Educar. No vídeo de hoje falei sobre a válvula reversora, a válvula 4 vias, como funciona e algumas particularidades de seu funcionamento. Antes de falar sobre a finalidade da válvula reversora, é muito importante separarmos, e mostrarmos como é o ciclo só frio e o ciclo quente-frio. A versão de equipamento modelo só frio é um modelo mais simples, com menos componentes, onde nós identificamos facilmente a unidade evaporadora ou a unidade interna e a unidade condensadora, que é a unidade externa. Nesse caso, nós temos o compressor, nós temos o condensador posicionado, dentro da condensadora temos o elemento de expansão, são interligados através dos tubos, tanto da linha de sucção como da linha de líquido, e aqui temos a evaporadora. Então, nesse caso, após a expansão, temos o fluido numa temperatura bem mais baixa, na linha de líquido, passa pela evaporadora, absorve o calor e retorna para o compressor. Então, esse basicamente é o ciclo frio de um equipamento mais simples. No caso do modelo de aquecimento, que no caso as versões quente e frio, nós temos o funcionamento podendo ser tanto frio quanto quente e frio. E na realidade, a peça responsável de fazer essa manobra é essa válvula aqui, a válvula reversora, posicionada no meio do circuito. É muito importante te observar que, e localizar no caso o compressor, que os dois pontos do compressor, em função da válvula, na verdade ele não muda, né, o seu retorno, a posição do seu retorno, a sua posição de descarga, ou seria a saída do compressor a alta temperatura. Vocês vão observar que no caso do aquecimento, do modelo quente e frio, no circuito ele existe a linha cheia, que é essa a linha indicada, onde ele seria a versão em modo refrigeração, ou modo resfriamento, ou só frio. E quando ele está operando no modo aquecimento, quando é feita a inversão do posicionamento da válvula reversora ou 4 vias, eu tenho a mudança do caminho do ciclo. Eu vou mostrar aqui, mas depois a gente vai detalhar com mais profundidade a respeito. Quando eu tenho um equipamento no funcionamento só frio, o circuito dele ele sai do compressor, passa pela válvula reversora, correto? Faz esse caminho, vai até a condensadora, passa pelo elemento de expansão que é o capilar, vai até a evaporadora, retornando para o compressor. Tá? Lógico, passando pela válvula reversora e entrando aqui no acumulador. Então isso aqui é o que a gente praticamente vimos no modelo só frio. Quando existe o acionamento da válvula reversora? Nesse caso, o caminho do compressor da descarga é o mesmo, ele vai até a válvula reversora. Porém, aqui existe uma mudança no caminho dele. Em vez de ele ir para a condensadora em alta temperatura, ele segue o caminho para a evaporadora. Então, por isso que temos observe aqui o sentido da flecha, ele caminhando ao lado da evaporadora, absorvendo, né, a baixa temperatura do ambiente, um quarto, uma sala, e retornando, né, saindo da evaporadora, que é o caminho, passa pelo condensador, que seria no caso agora a evaporadora, e retorna para a válvula reversora, fazendo a trajetória da tubulação e retornando até o acumulador. Então, na verdade, o caminho, né, o elemento responsável é essa válvula, a válvula reversora. A fim de facilitar o entendimento e a identificação dos componentes e a própria entrada e saída, eu fiz questão de ter essa imagem para poder ilustrar. Então, nesse caso, temos assim, essa identificação, esse desenho no corpo da válvula, que auxilia muito, principalmente os técnicos, né, os pigeristas, no momento de for fazer uma montagem ou uma troca do componente. Observem aqui um detalhe mais ampliado da imagem. Então nós temos aqui nesse ponto o D, que seria a entrada ou a descarga, tá? A descarga do compressor, ele sempre vai ser sempre dessa posição. Temos o E, que seria do evaporador,
né, evaporator em inglês, discharge evaporator. Depois nós temos o condensador, que seria esse aqui. E aí após nós temos a sucção, que seria o caminho, né, que ele vai quando ele retorna para o compressor, correto? Então, basicamente aqui. E aqui nós temos o êmbolo, né, os símbolos do êmbolo, na realidade, onde é encaixada a bobina, onde faz o movimento, né, do êmbolo para fazer toda essa manobra, né, essa mudança de trajetória do fluido. Bom, com relação ao funcionamento, quando o equipamento na versão quente e frio ele está no modo refrigeração, a bobina, né, que é responsável pelo movimento do êmbolo, ela permanece desligada, isso é, sem energia. Então, nesse caso, nós temos o êmbolo posicionado nessa região, correto? Onde ele vai permitir o retorno do evaporador, que seria a sucção, passando pela válvula reversora, entrando pelo êmbolo e saindo pela sucção indo até a sucção do compressor. Então, nesse caso, eu tenho a descarga do compressor a alta temperatura, passando por ali. Ele vai sentido ao condensador, porque aqui ele está fechado, ele não pode vir para cá, se direcionar para cá. Então ele vai até o condensador. No condensador ele abaixa a temperatura, passa pelo elemento de expansão, que é um capilar, uma válvula de expansão, entra na unidade evaporadora, onde ele ganha calor, no caso uma refrigeração. Então aqui ele está retornando para a unidade, saindo da unidade evaporadora e entrando na válvula 4 vias, na válvula reversora. Ele faz esse caminho, saindo pelo esse ponto que é de sucção e indo até o acumulador ou a entrada da sucção do compressor. Correto? Bom, e o que acontece com o aquecimento? Observem que aqui, nesses casos, essas setas, né, eu fiz em dupla linha, diferente dessa que está a linha cheia, porque na verdade são essas flechas com a mudança, né, da inversão do ciclo, são o caminho, são a direção, são o sentido que o fluido vai seguir. Então, eles são os caminhos que sempre vão mudar. Então, vocês vão observar que quando a bobina da válvula reversora é acionada, isto é, quando a unidade evaporadora, né, quando o usuário ele vai até o ambiente, direciona o controle remoto, faz a opção pelo modo de aquecimento, a evaporadora manda um sinal. Que sinal é esse? O sinal é o sinal da bobina para energizar a bobina, ela fazer o movimento do êmbolo, ele faz a movimentação do êmbolo, permitindo que o caminho do fluido seja outro, correto? Então nós temos aqui a mesma posição, que seria a descarga do compressor, porém aqui temos a mudança da trajetória. Observam que ele é diferente, que é a linha tracejada. Então, ele sai quente do compressor, passa quente pela válvula reversora e vai para a evaporadora. Por quê? É onde lá ele vai estar quente e proporcionar o conforto térmico, né, para o usuário, que pode ser uma sala, pode ser um quarto, correto? Então ele acaba se direcionando para a unidade evaporadora. Passando pela unidade evaporadora, ele vai passar pelo elemento de expansão, vai passar pelo condensador, que no caso seria a unidade externa, vai estar baixa em temperatura, retornando, né, fazendo esse caminho, ele inverso, ele acaba retornando pela própria tubulação e seguindo, né, pelo êmbolo nessa posição, se deslocando para o compressor, no caso seria a sucção, novamente seria ou o acumulador ou diretamente na entrada do compressor. Então observem que com o acionamento da bobina, ela acaba fazendo esse movimento do êmbolo, correto? E fazendo a mudança da trajetória do fluido. Tá? No caso, nesse caso, é um acionamento em 220 e isso pode variar dependendo do fabricante. Aqui, no caso, ele não está energizado, ele está posicionado, mas ele não é alimentado. Essa é uma versão 220 volts. Aqui eu vou procurar detalhar um pouco mais em relação a como é essa manobra interna da válvula reversora, com acionamento da bobina, como que isso acontece internamente. Então, consegui encontrar essa imagem, achei ela muito didática, bem completa, e eu tenho certeza que através dessa imagem você vai poder entender o funcionamento, correto? E também, é lógico, extrapolar para outros tipos de válvula, onde o princípio de funcionamento são muito semelhantes. Então, se uma vez eu considerar que
no funcionamento no modo refrigeração, ele vai estar só no modo frio. Nesse caso, a bobina vai estar desenergizada. Acontece, a bobina ela permanece desligada, essa válvula ela permanece nessa posição. E aí o que acontece? Eu tenho a descarga do compressor, ele vem para segue esse caminho, entra na válvula reversora, na parte superior, que é o ponto D, como citei lá atrás. E também, em paralelo, vocês vão observar que na válvula ele tem uns tubinhos muito pequenos, que são os tubos que são responsáveis por pilotar, né, fazer o movimento do êmbolo. Então vocês vão observar aqui que quando eles estão desenergizados e essa válvula, no caso aqui, esse pequeno êmbolo existente dentro aqui da bobina, ele está desligado, então ele vai seguir esse caminho e vai se deslocando até aqui. Consequentemente, o que ele vai fazer? Ele vai acabar empurrando o êmbolo para todo ele para a esquerda. Aí o que vai acontecer? O compressor ainda em funcionamento, ele vai estar saindo, seguindo esse caminho, permanece aqui também pressurizado, que ele vai estar empurrando também o êmbolo mais para cá, eu tenho essa pressão e aqui também. E aí ele acaba passando pela condensadora, ciclo frio, passa pelo elemento de expansão, vai até a unidade evaporadora, absorve calor, retorna, que é a entrada, que é o evaporator, passa pela válvula reversora, faz o movimento, sai a saída, no caso vai direto para o acumulador de sucção, no caso, ou vai a sucção do compressor. E aí repete o ciclo, né, fazendo esse movimento, retornando para a sucção do compressor. Já no modo aquecimento, vamos ver como é que vai ficar essa extração. Tem também o mesmo desenho, porém a posição, observe que o êmbolo já está em outra posição. Então aqui eu tenho a energização da bobina, correto? E observe que aqui vai estar diferente, esse detalhezinho aqui, ele vai estar deslocado, ele vai estar pegando essa ponta e essa aqui, essa outra aqui não. Então vamos lá. Quando eu tenho a descarga do compressor, mesma coisa, ele vai entrar no ponto D, que é o mesmo, porém ele vai seguir esse movimento naqueles tubinhos pequenos, ele vai acabar passando por aqui, e agora, diferente da versão só frio, ele vai empurrar o êmbolo mais para a direita, correto? E aí o gás que existia aqui, ele vai se deslocar para cá e vai continuar pressurizando, então ele vai ajudar a pressurizar o compressor, e o excesso que tem ele vai acabar migrando para cá. Então, quando o compressor está em funcionamento, ele já vai empurrar a válvula reversora, toda ela, para a direita. Ele vai seguir esse caminho. E aí, no modo aquecimento, né, ele vai estar quente, ele vai direto para a unidade evaporadora. Seria o E aqui. Passa pela unidade evaporadora, vai estar um pouco mais frio. Passa pelo elemento de expansão. Retorna saindo do condensador, no caso, ele vem nesse caminho, que seria o C. Vai subir e vai voltar para a entrada do acumulador, que seria a sucção do equipamento. E aí finaliza o ciclo entrando aqui pelo compressor. Então, observe que agora, com a imagem, elas se casam. Eu tenho aqui o D, que seria da descarga, o C do condensador, eu tenho aqui a sucção, exato? O movimento do êmbolo, que é essa imagem aqui, é esse detalhe que é a interligação. Então, observe, eu tenho retorno, essas duas linhas do evaporador, faz o movimento do êmbolo e vai se direciona ao compressor, correto? Que seria a entrada do acumulador ou diretamente na sucção do compressor. E aqui é o movimento contrário. Eu tenho aqui a posição do êmbolo, nessa posição, que seria aqui o C do condensador, o S da sucção, o E do evaporador. Então eu tenho a descarga do compressor a alta temperatura, ele segue esse caminho e vai a alta temperatura até a unidade evaporadora para proporcionar o aquecimento do ambiente e, consequentemente, o conforto térmico do local. Então agora, observando aqui o diagrama, aí vai ficar mais simples, né, a interpretação, como disse, quando ele está no modo só frio e quando ele está no modo quente-frio. Então, uma vez ele está em aquece, como eu disse, ele vai fazer a inversão do ciclo, então a descarga do compressor que segue esse caminho, em vez de ele ir sentido da condensadora, ele vai fazer um movimento onde ele vai direto para a evaporadora, para fazer o aquecimento. Então, observe que aqui é o movimento pontilhadinho, a flechinha, onde ele vai passar pela válvula de expansão, o capilar, a válvula de expansão, e seguindo aqui para poder fazer a sucção. Então, desculpa.
Observe que ficou muito mais simples a interpretação. Bom, espero que essa informação seja útil e possa ter contribuído com esse conhecimento. Agradeço você por ter chegado até aqui e espero vê-lo no próximo vídeo. Obrigado e até a próxima.